Minha gente, sejam muito bem-vindos para esse segundo dia da nossa semana de lives aqui de milhas, que eu quero ver todo mundo milionário e viajando pro Brasil. Gente, tá todo mundo aí super empolgado com as viagens que estão começando, né, voltando, e principalmente todo mundo morrendo de vontade de ir pro Brasil. E por que não, né, dar uma esticadinha nas viagens com as milhas? Então hoje, essa semana, na verdade, eu tô fazendo uma série de lives aqui, todos os dias tô vindo, e hoje eu vou ter uma super convidada, daqui a pouco ela vai entrar, vou deixar o suspense aí pra vocês, quem viu no story já viu. Então olha, quem tá chegando, já encaminha essa live para aquelas amigas que você acha que querem aprender a viajar com milhas, ou que acham que viajar com milhas é muito complicado. Sabe aquelas amigas que falam assim, eu não sei, eu acho que é muito difícil, não sei por onde começar, então ainda bem que tá no começo. Hoje é o segundo dia dessa sequência de lives que eu tô fazendo aqui. Ontem eu falei como que você começa, assim, é o passo zero, eu costumo dizer que é o passo zero, né, que você vai lá e se cadastra, como que você começa, né? Então assim, gente, começa a mandar aí os coraçõezinhos, manda essa live pra alguém que você acha que vai gostar, porque quanto mais pessoas, né, mais pessoas a gente tem aí pra viajar juntos, né? Tô adorando ver vocês entrando aí, o pessoal que já tava ontem, olha que legal, hein? Aceitaram o desafio mesmo, gente. E olha só, ontem eu falei pra vocês, eu deixei uma tarefinha, quem conseguiu se cadastrar e cadastrar a família toda no Clube de Milhas. Oi, tudo bem? Ó, vou dar um oizinho pro pessoal. Eu tô amando os coraçõezinhos. A minha convidada já está aqui, mas eu vou deixar ela de espectadora no momento, só para fazer uma introdução, para vocês mandarem coraçõezinhos, mandarem aí para todo mundo, mandar essa live para quem de repente vocês acham que vai gostar de assistir, vai gostar de aprender, e aquela pessoa que você quer que viaje com você, né? Porque, gente, tem coisa, né? Aquele negócio, você chama uma amiga, você chama uma amiga para viajar, ela fala, eu não posso, não tem dinheiro, né? Aquele negócio assim. E uma coisa que eu quero falar hoje para vocês aqui, que ontem eu falei pra vocês que eu ia trazer hoje uma pessoa, eu trabalho em hotel já tem 20 anos, ó, o Léo tá aí, já me conhece, trabalho em hotel minha vida inteira, e eu entendi muito do sistema de milhas porque eu tava na parte interna, eu sabia como que funcionava, qual que eram os segredinhos, eu tenho até bastante material aqui sobre segredos de você ganhar upgrades, ganhar mais milhas, né? Só que hoje, na verdade, eu vou fazer uma surpresa pra vocês. Além de eu falar sobre essa parte de hospedagem, eu tenho essa convidada muito especial que eu vou chamar ela daqui a pouco, e ela vai contar a experiência dela com milhas. Por quê? O que eu pensei, né? É muito fácil eu vir aqui, que eu trabalho com isso a vida inteira, ganho milhas já a vida inteira, e falar pra vocês. E aí tem muita gente, eu tenho percebido que vocês têm me falado nas caixinhas, quando eu deixo caixinhas no Stories, que vocês falam, mas eu acho que é muito difícil, não é pra mim, é difícil reservar, é um negócio meio assim, tipo, como que eu vou fazer? É complicado. Então, por isso que eu convidei essa minha convidada pra vocês verem não só do que eu tô falando, mas daquilo que ela também vai contar, de como que ela usa milhas, como que ela ganha upgrade, como que ela faz pra usar em business class. Então, aquele próximo nível, assim, que além de viajar, a gente pode ter muito mais, como a gente fala aqui na Austrália, take advantage de todos esses benefícios, né? E como que a gente faz no nosso dia a dia, pessoas normais, né, conseguem acumular tantas milhas, tá bom? Então, uma grande amiga minha, vou parar de fazer a introdução aqui, vou chamar a Bel pra entrar aqui. O Léo tá falando, adorou a foto do Pão de Açúcar, eu também, né? E a gente tá aqui super com vontade de estar no Brasil, por isso que hoje eu tive que colocar essa foto, porque já pra atiçar as pessoas aí que querem, né, se organizar, porque o Brasil tá chegando, minha gente, daqui a pouco a gente vai poder ir. Fiquem à vontade para fazer perguntas, que eu gostaria que fosse realmente uma live muito interativa, que a gente possa conversar. Eu vou chamar aqui a Bel, minha querida, vamos ver, para entrar aqui comigo, gente. Vocês vão amar ela. Quem não conhece ainda, né? Mandei o convitinho aí, Bel, vamos ver se chegou para você. Ei, lindona! Olá! Tudo bem? Tudo, meu amor, e você? Tudo bem. Ai, que gostoso, tá pertinho, longe, perto, né? Nós estamos do lado, de Sim, que frente. legal. Bom, gente, a Bel é uma super amiga minha, né? Além de ser amiga aqui do digital, de Instagram, a gente se conheceu pelo Facebook, né? E a gente descobriu que nós tínhamos uma paixão muito semelhante, são as viagens, né? E a Bel, na verdade, assim, sempre... Eu vou deixar você contar, né? Como que você começou a viajar mais, né? Assim, vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho quem é a Bel, e aí a gente vai entrar nesse mundo de milhas aí para ajudar o pessoal que tá super interessado em saber, né?
Gente, é um mundo de oportunidades. É essa a palavra. Se você ainda não tem o seu cartão de fidelidade de companhias aéreas, seja aqui na Austrália ou no Brasil, você faça isso agora. Porque só Sim, tem a ganhar, não tem nada a perder, né? Ontem a isso Silvinha deu mesmo. até uma dica de como fazer o cartão da Qantas de uma forma legal, né? Mas sem Sim, ter que pagar o FII inicial que eles cobram. E sim, dali para frente é só sucesso, é só ganhar, não perde nada, é, né? isso Eu mesmo. comecei, meu nome é Isabel, né? Mas todo mundo me chama de Bel e de Bela. Eu tenho um Instagram de viagens que foi inspirado, inclusive, na Silvia, de tanto que a gente falava de viagens. A gente viajava junto, né, Bel? Tava sempre fazendo Viajava, alguma a coisa. gente só não se encontrou porque tinha que se encontrar na Austrália mesmo, né? Isso E mesmo. provavelmente a gente deve ter passado pelos mesmos lugares até ao mesmo tempo. Sim. E eu nunca trabalhei no ramo de turismo, eu não sou nada a ver com turismo. Eu trabalhava para empresas internacionais no Brasil, eu trabalhava para a indústria farmacêutica. Então, a minha relação com viagens é que eu viajava muito a trabalho. E aí, quando eu comecei isso, a trabalhar para a indústria farmacêutica em 1997, comecei a viajar muito. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um cartão de fidelidade. Isso é em Uhum. 97, então era cartão da Varig, para quem lembra, né? Quem é jovem, como eu. Então eu tinha o cartão da Varig e o cartão da TAM. E foi aí que eu comecei a acumular milhas nos cartões de Uhum. fidelidade e também aprender formas de acumular milhas no meu dia a dia. E isso foi incrível, porque disso, de acumulando milha por milha, eu tive a oportunidade de viajar muito de graça ao redor do mundo, pago pelas companhias aéreas, É. né? O Isso pago Bel, porque e isso no Brasil, né? E assim, já vou aqui deixar você terminar, também. mas só para o pessoal entender. Hoje a Bel tá na Austrália e vocês vão Ah, ver por é. que ela tá contando essa história. A gente vai explicar tudo para vocês, que vai chegar no final, a gente vai explicar como que é a diferença em relação ao Brasil, Austrália, mas só para o pessoal entender que você tá aqui na Austrália também, né? Sim, então, a jornada começou no Brasil e Uhum. isso vira meio que um vício. Você começa a acumular Sim. pontos, a sua conta começa a ficar cheia de pontos, você consegue trocar por passagens, e aí você vai descobrindo que existem outras formas de acumular pontos e ganhar mais passagens, e aí você fica um maníaco, você quer ganhar pontos o tempo todo. E eu Sim. lembro que quando eu falava com as pessoas disso, as pessoas falavam: ai, mas você tem tempo para acumular, isso é muito difícil. Ai, deixa para Sim. lá. Pessoas que trabalhavam comigo, que eram executivos de multinacionais como eu, que também viajavam da mesma forma que eu, mas não acumulavam as milhas porque não tinham interesse em saber ou porque achavam que era muito complicado. Por mais que a gente às vezes fale, imagina, é muito fácil e tal, as pessoas acham que não. E, Uhum. gente, e que sorte que a Silvinha tá aqui agora para contar tudo isso pra gente, né? Eu já Sim. tenho uma trajetória grande e sou amiga da Silvia, então a gente Eu já compartilha vou muito falando, dessas a Bel coisas. recebe tudo de primeira mão, né? Falou, ó, antes de eu ter curso, de falar aqui no Instagram, a gente já conversava sobre milhas, né? Trocava Porque a gente tá informação. junto nisso, né? A gente Sim, já tá dentro sim, desse mindset de ganhar sim. milhas, né? Isso mesmo. E para você que ainda não começou e acha que, ai, nossa, mas até eu acumular. Começa. Só É. começa. Faz a sua inscrição. Se você está aqui, né, usa quanto. Se você está em qualquer outro país, procure a sua Uhum. companhia aérea que você mais usa e aprenda, né, a Sim. utilizar isso. Se você está na Austrália ou no Brasil e usa quantas, a Silvia vai te contar tudo. Tudo. Vocês vão ficar milionários. Sim, isso mesmo. O Bel, e assim, eu acho que uma coisa legal, eu vou lembrando das coisas que a gente conversa no nosso dia a dia aqui, né? No Brasil, as formas que a gente tem de acumular é basicamente no cartão de crédito e com as viagens, né? Assim, as principais formas, né? E pelo que eu vejo aqui na Austrália, e acho que você concorda comigo, parece que o leque ele abre muito mais, né? Assim, a gente tem várias opções que não é só o cartão de crédito. Lógico, você ganha com compras, mas você não precisa utilizar o cartão de crédito. E isso fez com que mudou muita coisa para mim. Para você também foi assim? Eu não tenho cartão de crédito da Quantas. Uhum. Para você Eu ter uma também ideia, não tenho. No momento eu não tenho. eu não tenho cartão de crédito da Quantas, mas eu ganho pontos todos os dias.
Eu saio para caminhar, eu ganho pontos. Eu vou no supermercado, eu ganho pontos. Eu abasteço o carro, eu ganho pontos. Eu Isso vou mesmo. viajar, vou para um hotel, eu ganho pontos. Sim. Eu acho que foi viajo aí de quando avião. a gente começou a conversar sobre hotel, né? Foi uma época que você foi para o Brasil, que até foi uma viagem que você fez para Bahia, e você usou pontos que você tinha da época que você ainda morava no Brasil. Não foi uma história assim que você acumulou e os pontos continuam ali? Então, assim, é legal porque na oportunidade certa, você também eu acho que também além de acumular, tem aquela parte de você aprender a usar os pontos, né? Quando você se envolve com o teu Uhum. cartão de fidelidade, você começa a frequentar o site da companhia, né, Sim. do Rewards. Receber os Então, e-mails, né? As e lá notificações. eles vão te alimentando com opções que você pode ganhar pontos com os parceiros. Sim. Não é só viajando de avião. Você pode Uhum. ficar no hotel e ganhar pontos. Você pode Sim. comprar no supermercado e ganhar pontos. E no Brasil também tem essa opção. Eu acho que o Múltiplos, ele também tem essa opção de fazer compra e você Uhum. ganhar pontos também. Mas aí, É. né, vocês têm que ver no Brasil. E aqui Sim. na Austrália, a Qantas te dá um leque de opções. É porque a Né? diferença é que aqui na Austrália é direto com a companhia aérea, quando no Brasil é através dos cartões de crédito. Então, assim, Sim, aqui mas você. não, mas tem lojas também parceiras. Também tem Sim, lojas parceiras. sim, sim. Através as lojas que você vê no site da Quantas Mesas. Você não precisa nem ter o cartão de crédito. Você vai fazendo Não. através. É, isso mesmo. Isso mesmo. Qualquer compra, por exemplo, você abastece o carro, se você fizer o link. Né? Não, eu não vou contar, eu vou deixar que a Silvia conte como é que você faz isso. Não, mas pode falar, pode falar. Se você Pode tiver falar, o Bru. cartão de fidelidade do posto de gasolina, ele te dá o Sim, benefício de você trocar os seus pontos que você ganha no posto de gasolina por pontos da sim. Quantas. Sim, tá tudo muito ligado, né? Tem coisas do nosso dia a dia mesmo. E até a gente conversou, acho que hoje, sobre isso, que assim, eu comentei na outra live que eu ganhei 40 mil pontos assim, esse ano sem viajar, e você também ganhou um número bem considerável, né? 20 mil E, pontos. e 20 mil então, pontos sem viajar. sem viajar e sem cartão de crédito. E sem gastar um centavo. E sem gastar um Sim, centavo, porque são coisas que eu faria na minha vida normal. A sim, única, a única diferença é que, ao invés de eu comprar no supermercado A, que não me dá pontos, eu compro no sim. supermercado B, que me dá pontos. Isso Eu não mesmo. estou perdendo um centavo, estou ganhando as milhas e vou ganhar muito mais na minha viagem. Porque eu posso usar o dinheiro que eu ia gastar comprando a passagem ou pagando Uhum. pela hospedagem do hotel, eu posso usar essa grana para fazer outra coisa. Para fazer um passeio, para comer num restaurante chique, entende? Fazer coisas diferentes. Exatamente. E eu acho que tem alguns pontos aí que a gente está falando, né? Além do acúmulo e tal, é assim, são os upgrades, né? Que a gente pode solicitar. Você já fez business class aí com pontos, né? Viagens incríveis, eu acho que é uma coisa legal de comentar. Essa coisa do hotel mesmo, porque quando você é cliente fidelidade, até uma coisa que às vezes me perguntam assim, esse negócio de upgrades nos voos ainda existe? Existe, é uma coisa rara, mas existe. E você acha que eles vão dar para quem, né? Se a pessoa realmente assim tem 100 pessoas dentro do avião e uma é o cliente, o frequent fly da Quantas Mesas. Eles vão dar para o frequent fly. A mesma coisa, eu dentro de hotel era o que eu sempre fazia, né? Eu tava ali, tava recebendo as pessoas e tinha dias que a gente tinha que escolher para quem que a gente ia dar um upgrade. A gente dava para quem tinha pontos com a gente. Então, assim, além de você, muitas vezes você não vai nem precisar gastar o seu ponto, só o fato de você ser fiel àquela empresa, ela vai te reconhecer. Ela vai reconhecer o que você faz, te dando os pontos e também olhando ali falando, opa, a Isabel realmente está sempre aqui com a gente, vamos fazer alguma coisa por ela. Então, é engraçado que tem gente que fala para mim assim, as minhas amigas que viajam, me falam, por que você ganhou o quarto com a melhor vista? Por que você colocou isso? Por que você recebeu frutas? Geralmente eles colocam no seu quarto, né, um presentinho, uma cesta de frutas, um negócio ali, que aí isso tudo faz Champanhe. com que a sua viagem seja um pouco melhor, assim, tipo, é alguma coisa que coloca. Porque eles vão olhar lá no seu cadastro e vão falar, opa, essa pessoa aqui viaja sempre com a nossa rede. Então, realmente, os programas, eles chamam fidelidade por um propósito, né? Eles querem reconhecer essa fidelidade do cliente, né? E quem não é visto não é lembrado, né? Então, quando eles olham para o seu statement, que eles têm acesso a todas as suas informações, eles veem a sua Sim. movimentação. E aí eles vão te privilegiar. Né? Sim. Então, entre uma pessoa que não tem movimentação nenhuma e uma pessoa que está ali toda hora ganhando pontos e ganhando e usando os pontos, Isso, né? isso mesmo. Vale muito mais a pena investir neste cliente.
A Mi falando ali, Silvia Expert, sempre recebe os mimos. Ela já viajou comigo, ela foi para Fiji. A viagem que eu fiz para Fiji, que eu fiz com a Mi, foi a última viagem internacional que a gente fez. E eu ia até comentar isso, que você ganhou 20 mil milhas, né? O trecho para Fiji está 14 mil milhas. Então você já ganhou uma viagem quase a ida e volta para Fiji sem fazer muito esforço, né? E o mais legal de tudo é que, assim, 2 anos atrás estava valendo 14 mil milhas, que foi quando eu fui. E agora eu olhei essa semana e ainda está 14 mil milhas. As milhas não desvalorizaram. Enquanto as passagens, quando você paga em dinheiro, ficam lá em cima, os valores ficam super altos. As milhas, elas têm um valor, elas têm. Lógico que tem épocas que, se você for procurar uma data que está muito busy, aí realmente, assim, uma milha, você não vai achar por 14 mil milhas, né? Você vai achar talvez por 60 mil milhas. Mas se você achar o valor normal dela, que tem, inclusive, para o final do ano agora, você consegue fazer com 14 mil milhas e imagina, você aí esse ano só fazendo aí o que você faz, que não é muita coisa, né, Bel? Você não fica ali se matando o dia inteiro. Não. Você já organizou e já tá rolando ali no seu cartão, não é? Assim, você não precisa ficar o tempo todo olhando e fazer. As pessoas têm a impressão de que você precisa ficar. Lógico, você tem que cuidar. Eu falo, eu cuido das minhas filhas, das minhas milhas como se fossem meus filhos ali. Eu não deixo expirar, eu sempre tô cuidando. Mas não é uma coisa, porque eu gosto, é quase que um jogo, né? Ali, sabe? Ao invés de eu ficar fazendo, sei lá, jogando alguma coisa, eu fico nas milhas. A sensação que eu tenho é como você cuida da sua conta bancária. Isso. Você olha para sua conta bancária, você percebe o que entra, o que sai, né? Só que na tua conta de fidelidade, na sua conta de milhas, só entra. Então, se você ficar atento, você não precisa ficar lá 24 horas. É isso que os outros executivos falavam para mim. Como você acha tempo para você fazer isso? Porque num certo momento, nas minhas férias, eu viajei para Nova York de milhas. Ir e volta. E aí todo mundo, mas como que você conseguiu fazer isso? Que é praticamente impossível, né? Porque nessa época do ano, Nova York é um destino muito concorrido, né? Por toda aquela vibe de Natal, enfim. E eu consegui o trecho ida e volta pagando com milhas. E não foi um absurdo. Por quê? Porque você tem que ficar ali observando. Ai, mas a primeira vez que você abre o site, você, pum, abriu lá e pronto, já conseguiu? Não. Você tem que ter persistência. Como tudo na vida. Né? Ficar de olho e se planejar, né, Bel? Assim, também. Exatamente. Tem um e botar foco. E botar foco e força naquilo, né? Do tipo. Você sabe que tem várias coisas que eu faço, assim, por exemplo, né? Às vezes eu falo, esse negócio do mercado que você falou. Eu tento, às vezes, gastar mais no mercado, porque eu já penso assim, se eu cozinhar mais em casa, eu vou gastar menos e eu também vou estar ganhando milhas. Tipo, me estiga, assim, sabe? Eu falo, eu vou fazer isso, eu vou comprar, eu vou comer melhor, mas eu vou estar fazendo. E tem restaurantes também. Tem alguns restaurantes que você consegue ganhar pontos. Quando você reserva, só de você reservar a mesa, você já ganha pontos. Então, tipo assim, eu já fico assim, nossa, eu quero reservar, né? Vai fazer o jantar com os amigos, fala, deixa que eu reservo. E aí você já ganha aqueles pontos também. Falando na parte de hotel, inclusive, tudo que. Essa viagem, inclusive, que no ano novo agora, esse ano novo, a Mi passou com a gente também. A gente foi num hotel aqui em Sydney mesmo, que não podia viajar, só podia viajar no nosso estado. E a gente foi para um hotel maravilhoso aqui. E aí nós fizemos as reservas e no restaurante, na ceia do dia 31, eu fiz a reserva de todo mundo. Ó, ela nem sabe disso. Eu ganhei pontos por todo mundo, porque aquele valor que a gente gastou, imagina, a noite de Réveillon, acho que a gente gastou mais de $1.000 do jantar das famílias. E foi tudo pra minha conta, né? Depois a gente dividiu os valores, mas as milhas ficaram comigo. Então, essas coisinhas assim, que só de você fazer, de repente, uma reserva de uma mesa para todos os seus amigos, você organizar, você colocar ali tudo que você consumir. Às vezes eu penso numa viagem e falo, eu vou comer no hotel, porque no hotel vai me dar milhas, sabe? Tipo, acaba aproveitando aquelas regalias, mas sempre pensando, tipo, que eu posso fazer já na próxima viagem, o que eu posso ganhar mais. E eu acho que é isso legal, porque a gente não tá falando assim do tipo assim, de você falar, mas eu vou ficar ali, tipo, sofrendo para poder viajar. Não, você tá fazendo isso para viajar mais, para poder viajar melhor, né? Porque aí vão ter outras coisas, outras oportunidades, como você falou. A questão é, esse benefício ele está disponível. As empresas oferecem para você este benefício que é ter o seu cartão de fidelidade. Se você não aproveita, quem perde é você. Isso mesmo. Então, tipo assim, eu enxergo como uma forma de prosperidade. Isso mesmo. Porque você só recebe, só vem para você. E é impressionante, né? E quando a gente entra, você coloca no teu mindset do tipo, esse negócio do tipo, eu vou ficar prestando mais atenção no que está acontecendo. Hoje eu recebi um e-mail do supermercado, do Woolies, dizendo que se você comprasse
berries, morango, blueberries, enfim, você teria 5 vezes, você ganharia 5 vezes mais pontos. Sim. Então, hoje eu fui no supermercado, fiz a compra de algumas coisas que eles deram um boost de pontuação. Hoje eu ganhei 1000 pontos da Quantas. Isso mesmo. E eles personalizam conforme as suas compras, né? Eu falei pra Bel, a gente vai falar hoje de tudo um pouco, porque a Bel tem tanto conhecimento no assunto, e eu acho legal, assim, não sei, a Silvia que tá falando, né? É a Bel, uma pessoa que usa, Bel, você não é assim, nada assim, tipo, nossa... eu também não sou essa pessoa, tipo, a mega expert de achar os deals ali, de ficar procurando promoção, não é isso. A gente só organiza e as coisas vão vindo vem pra você. Eles mandam pra você. Porque as pessoas pensam que às vezes assim, para você se tornar um milionário de milhas, né? Hoje eu tenho quase 500 mil de milhas, porque a gente não tá podendo viajar. Eu já juntei mais de 1 milhão de milhas, já gastei também, porque é uma coisa que você pode gastar, não é igual o dinheiro que você quer guardar e guardar, né? Mas assim, eu na minha cabeça, agora eu tô até morrendo de dó de gastar as milhas, porque eu tô tão assim pensando pra onde que vai ser a próxima viagem, né? Que acho que você começa a cuidar, com tanto carinho ali, mas enfim, tá ali pra usar mesmo, né? E a gente estava falando sobre isso, que é no nosso dia a dia, que tem várias formas. Inclusive, vai ter uma das lives que eu vou fazer aqui só dessa parte de compras, né? De mercado. É uma coisa que, assim, é tão extenso que a gente podia ficar falando aqui por umas 2 horas, né? Tipo, não, entrar nesse detalhe. Porque o Woolies Rewards, ele vai fazendo conforme o seu perfil de compras. Então, ele se adapta, por exemplo, chegou para Berries para você, talvez não tenha chego para mim. Ele vai adaptar conforme aquilo que você compra, conforme o seu perfil. E tem alguns tricks que você faz para melhorar também aquilo que ele te apresenta. Então, tem épocas que eu sei o que fazer, por exemplo, eu tenho que fazer isso para eles me oferecerem melhores ofertas, entendeu? Então, até isso dá para fazer. Se você quiser ir para o próximo nível, também é uma opção assim que dá para fazer umas coisas legais. E sempre, assim, nos hotéis também tem acelerador, que eles chamam de acelerador, que você pode pedir... só de você se cadastrar no e-mail deles e apertar ali para... Eles não ficam mandando e-mail toda hora. Não é aquele negócio chato de você ficar ali toda hora recebendo e-mail. Mas é super tranquilo. Tipo, uma vez por mês, lá eles mandam uma promoção e você ativa a promoção. E se você se hospedar naquele período, você ganha, tipo assim, o triplo de milhas, né? Ou se você fizer uma reserva num período X, você ganha mais milhas. Então, assim, porque o que eu percebo aqui, muita gente vem me perguntar e fala assim, mas se eu não uso cartão de crédito, se eu não tô viajando, como que eu vou ganhar tanto? Porque tem esses detalhezinhos, né? Que, assim, a gente tenta explicar aqui, mas é muita coisa realmente. É por isso que eu tô tentando fazer todo dia um pouquinho, porque realmente é um universo, assim... incrível, né? E no detalhe você vai ensinar no curso, né? No pegar a mão, vamos junto, exatamente. Passo a passo. Aí tem né? Essa outra parte, né, Bel, que é assim, o que eu percebo das minhas amigas, né? A Bel é uma pessoa que tá ligada nas milhas, mas eu tenho milhões de amigas como a Bel que falam assim pra mim, mas eu acho muito difícil. Mas eu não quero. Mas... da minha família mesmo. Meu marido mesmo em casa às vezes fala, não, é muito... Se você conseguir, você faz. Agora, se eu for lá e fizer tudo pra ele, porque eu faço tudo que eu faço pra mim, eu faço pra ele também. Porque aí a gente começa a ganhar os dois, né? Tá os dois ali ganhando. É muito legal. O meu marido não tinha. Quando eu casei com o John ele viajava direto a trabalho. Ele nem cartão de fidelidade ele não tinha de nenhuma empresa. Aí eu fiz todos os cartões. Aí ele falava, não, mas você tem tempo. Eu falei, queridão, põe aí na carteira, vai abastecer o carro, você usa. Hoje, cada vez que a gente vai no supermercado, ele sempre pergunta, já pegou o cartão do sim, cartão não perde. Porque vira um hábito. Tudo na sim. vida. E meu marido aqui já sabe, se ele for abastecer o carro, fazer alguma coisa e não usar o cartão, ele vai ter que voltar lá para resolver, porque eu fico tão brava, porque assim, não dá, né? E é tão engraçado que você fica assim, vamos naquele posto, porque aquele posto dá ponto, vamos fazer tal coisa. E é muito legal porque você aprende a valorizar, né? É uma forma de valorização do seu dinheiro, né? E de ter acesso a coisas boas também. Tem gente que fala, nossa, mas como que você viaja em hotéis tão bons, faz tantas coisas, né? Porque a gente realmente tem algumas surpresinhas que a gente faz para dar certo, né? Eu, particularmente, respeito muito dinheiro. Porque eu sei o quanto é difícil ganhar, né? Não é difícil, eu não acho difícil, mas, tipo, trabalhar para realizar os meus sonhos é o que eu faço. Então, cada vez que eu recebo o meu salário, eu respeito muito isso. E se eu puder valorizar cada centavo que eu ganho e transformar isso numa coisa melhor ainda do que eu já tenho, por que não? Eu não estou perdendo nada com isso, né? Então, eu só tenho a ganhar. Então, tudo que eu tenho que ganhar, eu já mergulho, nado de braçada e vou embora.
Isso mesmo. Ó, a Letícia está fazendo uma pergunta aqui: como não deixar as milhas expirarem? Na Quantas, se você está ganhando, você não vai expirar. A única forma de você perder as milhas é se você não ganhar. Eles tinham antes, era 18 meses, às vezes eles mudam para 1 ano, para 2 anos, mas alguma coisa, vamos dizer assim, não deixa a sua conta parada mais do que 1 ano para você não correr o risco, tá? Cada companhia tem uma forma, né, de administrar isso, mas basicamente a resposta é ganhando pontos, e não precisa ser viajando. Então, se você ganhar 1.000 pontos do mercado, por ano você vai manter os seus pontos. E uma outra coisa também é assim, se as milhas estão para expirar, não no caso da Quantas, tá? Mas eu também continuo com a minha conta ativa da Latam, porque toda vez que eu vou ao Brasil, eu viajo dentro do Brasil com a Latam. Quando eu vejo que as milhas vão expirar, por exemplo, eu não vou ao Brasil há quase 2 anos, então eu tinha milhas para expirar. Aí eu troco essas milhas por coisas dentro da loja. Sim. Ou não eu perde, mando um presente para minha sobrinha, ou um presente para minha mãe. Tem várias lojas lá dentro que a gente consegue trocar, né? O que eu fazia também quando tava para expirar, eu já ficava de olho e falava, agora é hora de emitir. Aí eu ia emitir uma passagem para algum lugar. Perder eu não ia, nem que eu fosse lá eu sou de Foz, gosto de Foz, Curitiba, tipo, passar o final de semana, mas perder, tipo, Sydney, Melbourne, só para Não, perder milha não. De jeito nenhum. A coisa mais triste é perder milha. Às vezes até você pode comprar para dar um top-up nas milhas, né? Tipo assim, eu quero, se você comprar, ou se você... A única coisa que ele não aceita como ativação para não expirar as milhas é a transferência de família, né? Porque a gente também faz as transferências. Não sei se você deixa tudo numa conta só. Eu pego da família inteira e jogo tudo na minha conta. Eu vejo tudo aquele monte junto, é mais fácil na hora de emitir também, né? Administrar, as palavras. A Lê falando, não, Lê, não perde, pelo amor de Deus, porque realmente, assim, vale dinheiro, vale dinheiro. Uma amiga, uma vez uma amiga falou assim, eu tô pra expirar minhas milhas, eu já emiti uma passagem pra você pra Buenos Aires. Ai, isso que é amiga, gente. Eu preciso desse contato dessa amiga. Angélica, querida. Vocês acreditam? Ela emitiu uma passagem, ela falou, olha, eu não vou poder viajar. Eu sei que você adora Buenos Aires, eu adoro Buenos Aires. Ela falou, eu vou emitir para você uma passagem ida e volta. Você pode quando? Eu falei, gata. Ai, gente. Ai, olha que presentão. Ganhou amiga pro resto da vida, né? Total. E ela também é como a gente, gosta de, né? E ela assim, eu acho injusto perder a milha, né? E sabendo que tem uma pessoa que gostaria de viajar. Ó, gente, ó que honra. A gente tá com a Lorane aqui, a rainha do Reels. Vou me apresentar aqui como rainha das milhas. Estão me promovendo aqui, hein? Aí, não vamos Lohane, cola na Silvia, amiga. Você não vai perder uma milha nunca mais na sua vida. Gente, é tão simples. É um negócio, sério, a gente andando, indo no mercado, é assim que a gente ganha milhas e a gente usa, assim, eu já usei na Austrália inteira, já usei no mundo todo. E toda vez que eu vou pro Brasil, Bel, não sei se você fez já viagem nesse trecho aqui, eu sempre paro em algum lugar legal, né? Igual você falou em Nova York, a gente fez Nova York, era para ir pro Brasil, e a gente fez, em vez de fazer aquela coisa toda vez pro Chile, a gente fez São Francisco, que eu não conhecia ainda, aí a gente fez Nova York, e aí na volta a gente fez Chicago. Foi uma viagem, assim, incrível, com milhas. Então, assim, esse tipo de viagem que é legal também, porque você consegue quebrar ela mais fácil na hora de emitir. Com as milhas, ela te dá mais facilidade. Se você for fazer com dinheiro, aí eu aconselho fazer esse tipo de stopover com uma agência de viagem dela, vai te orientar. Também dá, é ótimo. Eu tenho agências que eu indico aqui também. Mas com milhas, você pode você mesmo fazer todo o seu itinerário. E dá para emitir para a família toda também. Porque eu trago minha mãe com milhas, eu já fiz viagens para a família toda. Já fiz várias coisas aqui com milhas também. Não, eu nunca fiz stopover. Esse é um assunto que nós vamos bater um papo, então. Legal. E ganhar também milhas nos hotéis, quando você fica hospedado. Ganhar milhas por Airbnb. Falando em VIP, eu coloquei minha água até numa taça aqui para lembrar do business class. Porque, gente, tem coisa melhor. É muito caro. Assim, eu fui uma vez pro Japão na business class. E assim, tipo, não é uma coisa que eu posso pagar. Mas que é demais, ainda mais essas viagens longas que a gente faz aqui da Austrália. E a Bel também, acho que a sua de Nova York foi business. No Brasil foi uma vez, foi business, não foi? Eu viajava muito de business pela empresa. Mas eu acho que há 2 anos atrás eu estava voltando do Brasil. E aí eu estava fazendo meu check-in. E aí eu sempre pergunto, né? Alguma chance de upgrade? Gente,
O não a gente Vai já que, tem, né? né? O que tem que perguntar? Da mesma forma que eu pergunto de upgrade nos hotéis, em todos os lugares que eu vou, eu Sim. sempre pergunto. Até no Aham. restaurante, tem a mesa da janela, né, com vista? Não Sim. custa nada perguntar. O não a gente já tem. E Sim. aí cheguei no balcão, e aí eu perguntei, eu falei, alguma chance para upgrade? Aí ela falou, tem. Ela falou, só que a gente precisa de um top-up de 12 mil pontos. Eu falei, Uhum. gente, agora, toma, Tá leva aqui. não Onde que eu fecho, né? E Sim, aí eu isso mesmo. voltei, uma viagem longa, né, que é São Paulo, Sim. Sydney, de business class, que, gente, olha, Não, por 12 mil falar pontos, tá ótimo. Tá muito por legal. 12... Mas, Bel, é aquilo que a gente falou no começo, né? Eles só reconhecem, provavelmente, eles só te dão essa opção porque você já é um cliente. Com Se você não certeza, foi o fosse, que se ela tivesse falou. começado, você não ia ter nem a opção. É a mesma coisa que eu falei, dentro do hotel, quando a gente está fazendo as chegadas, quando você está fazendo o briefing dali de quem vai chegar naquele dia no hotel para se hospedar, aí eles falam assim, olha, o hotel tá lotado, a gente precisa dar... Várias vezes acontece isso, praticamente diariamente a gente tem que escolher pessoas para dar upgrades. Para quem que a gente dá os upgrades? Para quem tá ali na membership, né? Pelo menos cadastrado. Não precisa nem ter ponto, às vezes. Ah, esse aqui é membro, então esse aqui que vai pro upgrade, vai pro quarto com a melhor vista, vai pro, né, penthouse, tipo aqueles... É essa pessoa que vai ser beneficiada. Por que não, não é? E além de tudo, ainda vai ganhar mais pontos. E legal, assim, até entrando um pouco mais do que eu falei que Exatamente, hoje... e ainda ganhei pontos porque daí o meu trecho foi considerado business, era uma Ah, passagem paga. que legal! Olha aí, É, ó. era uma passagem paga, Menina! eu dei 12 mil para ter o upgrade e ganhei Uhum. 3.500, que era o da passagem, né, que eu já tinha Sim. pago. Ó, a Maravilhoso, Lorene falando com maravilhoso. 4.671 pontos, dá para eu ir até o centro daqui? Ó, com 6 mil pontos você vai para Tasmânia. Já é uma Olha, boa. gata! Eu E falo que depende, Silvia, às vezes dá umas promoções, né? Quando eles têm aquele super Sim. saldão de milhas e tal. Aham. Não desista dos 4.600 pontos. Não, Honra eles. eu falo Tasmânia é quase ir pro exterior, porque tem que, né, sair da Austrália. É Ai, meu separadinho. Deus. Sim, isso mesmo. Mas eu ia falar uma coisa também, que é essa questão de dentro dos hotéis, né? Porque um dos passos, o passo que eu ia falar hoje para as pessoas é se cadastrar nas redes que tem parceria com a Quantas, que é a rede IHG. Eu trabalhei 5 anos com eles, a Accor tem Quantas, a Marriott. Então, só de você ir no site deles, tem lá sempre assim, membership. Você vai lá, se inscreve, você começa já a ganhar pontos. Então, essa é a minha grande dica do dia. E aí, quando você vai pro hotel, quando você vai se hospedar, quando você começa a ter um nível de pontuação, quanto mais... Por que eu falo assim? É igual aquela coisa assim, sabe... Se a gente for falar da lojinha lá do Brasil, da nossa cidade, né? Lá de Foz do Iguaçu, lá de Londrina, você tá indo na lojinha. Se você for sempre na mesma lojinha, aquela dona da loja vai falar, opa, a Isabel tá sempre aqui. No seu aniversário ela vai te dar presente, ela vai te dar, né, um tratamento mais especial, ela vai te dar desconto. E é a mesma coisa, as grandes, né, as companhias aéreas, elas fazem a mesma coisa. E, por exemplo, né, com os hotéis, esses hotéis da IHG, por exemplo, se é quando você tem um nível, porque tem um primeiro nível ali que é o club, né, que é o primeiro, aí você vai subindo de nível. Quando você chega no segundo nível deles, já só de você ir para se hospedar no hotel, eles mandam você escolher na chegada. Você quer um welcome drink ou 1.000 pontos? Eu já falo 1.000 pontos. Eu não quero nada, eu quero só pontos. Minha vida é pontos, né? Igual o negócio da vacina. O que você quer ganhar? Eu quero ponto. Dá ponto, a gente Inclusive, vai. eu perguntei, quando a gente recebeu, assim que a gente recebeu o e-mail, a primeira coisa que eu falei, vou perguntar para a Silvia, né? O que é melhor? Sim. O que vale mais a pena? Status, Sim. credits ou pontos? Ela falou, pontos. Ponto, certeza. Pontos, pronto. E até tem um raciocínio através disso que eu acho que eu nem expliquei. Eu só falei e a Bel confia tanto no que eu falo que ela nem questionou. Foi lá e falou, vou pegar pontos, né? Porque assim, a opção era, né? Pra quem se vacinasse, ganhava 1.000 pontos ou $20 off, né? Tinha mais uma opção, não tinha? Eu nem olhei, mas acho que... Status credits. Acho que era 2 status. Isso, então eu vou até falar de status também do que é isso. Mas assim, por que eu escolhi os 1.000 pontos ao invés dos $20? Porque se você não tiver 1.000, por exemplo, se você quiser ir para Tasmânia, você tem 4.000 pontos, né? Você tem lá os 4.000 pontos. Se você não tiver pontos, muitas vezes você tem um limite. Você pode até comprar mais para adicionar e para fechar a sua vida. Mas tem um limite que você pode comprar, que se eu não me engano é 20% do valor que você precisa da passagem. Agora, dinheiro, igual os $20 que ele me dá, dinheiro não muda nada. Quando é uma passagem de milhas, o dinheiro você pode tirar $20 do seu bolso e colocar ali se você precisar. Mas quando é milhas, ele não consegue. Quanto mais milhas você tiver, mais longe você pode ir.
Então, muito melhor você ter milhas, porque daí até para você comprar mais. Por exemplo, se eu tenho hoje, eu tenho 500 mil de milhas, eu tenho quase 500 mil milhas. Se eu quiser comprar 20% disso, vai dar muito mais do que os $20 que Nossa, com deveria valer. certeza. Então é nesse sentido, tá? Ó, só Vamos ver o usando, que por exemplo, se a gente usar, por exemplo, o caso da Lohane, ela tem 4.600 pontos. Se Sim. ela, né, vamos dizer que ela tomou a vacina. Se ela tomou a vacina, ela já ganha mais 1.000 pontos. Daí de Sim. 4.600 ela já vai para 5.600. Se ela começa a fazer compras e ganhar 1.000 pontos a cada, sei lá, 2 meses, Sim. no final do ano, ela já está com 10.000 pontos. Isso mesmo. Entende? Isso mesmo. É isso mesmo, porque você... O que eu acho que às vezes as pessoas pensam, primeiro, é muito complicado. Segundo, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho jeito de ganhar. E terceiro, que fala assim, mas vai demorar muito. Se você não começar a ganhar agora, daqui 2 anos, se no começo da pandemia as pessoas tivessem começado como a gente estava fazendo aqui, né? Daqui 2 anos você vai olhar para trás e falar assim, eu não comecei, tipo, eu não tentei, né? Não tem aquele... O tempo passa muito rápido. E a gente nem percebe. Quando você Vou ver os vê comentários aqui, ó. A Jéssica falando, vou deixar salva, tá, Jéssica? Inclusive, gente, todos esses links, essas conversas, o resumão, eu tô mandando para as pessoas que estão cadastradas no meu e-mail na lista de espera. Eu sei que a Jéssica tá, mas se você não tiver ainda, vai no meu link na bio, depois da live, aí você já se inscreve para você receber as informações, porque a partir de semana, essa semana eu vou fazer as lives aqui, mas eu sei que tem muita gente que acha ainda vai achar assim, eu não consegui visualizar, achou difícil. Eu tenho o meu e-book. Dentro do meu e-book, eu tenho o Clube de Milhas, que é onde eu pego na mão e faço aquilo que eu faço aqui, que eu e a Bel fazemos juntas. Amiga, você viu essa promoção? Amiga, você fez isso? Amiga, basicamente o meu Clube de Milhas, onde assim, eu já tive o primeiro, agora é o 2.0, né, que eu vou lançar. E o mais legal é que semana que vem, quando eu abrir esse Clube de Milhas, vai ser exatamente 7 semanas, eu estava contando isso hoje, 7 semanas para a gente poder viajar. E são 7 passos, são 7 semanas que a gente vai caminhar junto, lógico, depois a gente vai continuar, mas são 7 semanas para você dar aquele boost nas suas milhas. Então já aproveita e já vão no link, porque daí vocês vão receber todo o material que eu tô colocando. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia, hein? Uau! E vão ter algumas... que, assim, eu tô deixando as surpresinhas para contar todo dia. Eu tenho mais uma surpresa que eu vou colocar dentro, vão ser várias coisas, assim, porque eu fiz a primeira turma e foi bem legal porque elas trouxeram vários, assim, feedbacks de coisas que funcionaram, aquilo que poderia ser diferente. E dentro disso eu tô lançando a segunda turma. E vão ter tantas novidades, Bel, que tá super legal. Inclusive vai ter um super bônus que eu tava definindo hoje, um super bônus de uma outra companhia aérea que eu não vou nem falar, vou contar mais pro final de semana, para vocês voltarem aqui e verem que realmente vai ser muito legal, viu? Agora eu vou falar... Bom, então o que vocês precisam fazer? Se inscrever na lista de espera e entrar também no meu grupo do Telegram, porque essas diquinhas, por exemplo, da vacina... tem coisas que é difícil a gente ficar falando às vezes no Stories, fica só 24 horas e vai embora, né? Aqui no Instagram ela acaba saindo. Mas se vocês estão aí nos grupos que a gente tá, né? Como a gente conversa muito ali, e se vocês estiverem também na lista, vocês vão receber e não vão perder nada. Então, tipo, primeira mão ligadas. Também, né? Olha só, a Letícia está perguntando onde ganhar da vacina. Você precisa ir no app da Quantas, tá, Lê? Então, assim, se você tiver no link no meu Telegram, eu vou mandar certinho o passo a passo depois lá também. Como eu falei, eu já tinha... e tem também no destaques aqui no Instagram, eu já deixei no destaques, tá? Mas é só você baixar o seu certificado e aí você vai na Quantas, no aplicativo da Quantas, você coloca o certificado da vacina lá para ganhar esses pontos. Tá vendo, gente? É tanta coisinha que, assim, não é... A gente tenta colocar nas lives, né? Explicar para vocês, mas assim... É aquele dia a dia. No Clube de Milhas, eu vou lá e falo, meninas, vocês viram que saiu isso? Esse negócio do morango que a Bel falou. A gente fica ali o dia inteiro vendo coisas que tá acontecendo, assuntos, lógico, relevantes, de que vai ajudar todo mundo, mas assim, é bem legal essa troca, né? Porque tem coisas que às vezes nem eu fico sabendo e as meninas já estão conversando junto ali, falando do que tem, de como que dá para acumular mais. É muito legal. E atrai, né? Porque daí uma traz informação, a outra traz outra informação e vai todo mundo ganhando junto. Sim, que essa é a ideia, né? E o legal, olha só que interessante, a Jéssica tá falando assim, preciso muito saber do básico, não sei nem por onde começar. O legal do clube ou dessas lives mesmo, porque assim, tanto para quem tem 0 milhas, que nem tem o cadastro na Quantas, quanto já quem, igual a Bel, tá avançada, também tá aprendendo. E eu tô aprendendo, todos os dias a gente vai aprendendo junto. Então, assim, não importa o seu nível, né? Porque se você não tem nenhum cartão, a gente vai junto, vai fazer essa inscrição do cartão junto, vai fazer ali tudo certinho. E eu sou chata, eu pego no pé, eu falo, e aí, meninas, vocês já fizeram? As meninas que estão no meu grupo,
Inclusive, essa semana vai ter live com uma que foi minha mentorada do primeiro grupo, vai ser na quinta-feira com ela, e ela vai contar pra vocês como que eu sou chata. Eu fico assim, eu não passo pro próximo nível sem... Eu não falo, eu não deixo ninguém pra trás. Falo, vai aí, você já fez isso, já foi naquilo. E a gente fica ali em cima e buscando uma ajudar a outra, porque realmente, assim, é igual eu falo, eu não vou cansar de falar isso. É igual ir na academia. Sabe quando você vai numa academia sozinha, aí você fala, ah, o personal trainer passa pra você os exercícios, aí você fala, ah, eu acho que hoje eu vou fazer só... Ele falou pra eu fazer 15, mas eu acho que eu vou fazer só 10. Aí daqui a pouco você fala, ah, ele falou pra eu ir todo dia, mas eu acho que hoje eu não vou. E aí você começa a deixar pra trás. Só que se o personal trainer, eu sou amiga, se você tiver uma amiga junto com você pra falar assim, não, vamos na academia, vamos andar, vamos fazer tal coisa. Você vai e vai fazer, né, Bel? E assim, uma puxando a outra. Hoje, gente, se eu tivesse a Silvia há 24 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro cartão de fidelidade, vocês imaginam? Então, Ô, Bel, você sabe que o meu... mastigado já. É só engolir. Porque o que eu vejo assim, Bel, você, provavelmente a gente gosta de ficar ali procurando as promoções. Eu gosto. O meu marido fala que o meu hobby é ficar procurando aéreo, assim, ficar procurando voo. Eu adoro. Ele fala, às vezes eu tô estressada, ele fala, vai procurar voo. Mesmo que não seja para viajar, eu fico ali olhando o que eu posso fazer. Eu fico play around com as milhas, ver onde que eu posso fazer, o que eu posso fazer, aquilo, porque é o que eu gosto de fazer. Mas para algumas pessoas, às vezes isso não faz sentido nenhum. É por isso que existe o clube, né? Existe, né? Eu fiz um e-book, fiz tudo bonitinho ali para as pessoas poderem, realmente, aquelas pessoas que não têm noção nenhuma ou que não estão, de repente, interessadas em entrar tão detalhadamente. Essas pessoas vão poder ter essa ajuda extra para poder fazer isso também. Então, assim, praticamente eu vou pegar o seu cartão e vou fazer para você. Eu só não posso realmente assinar ali o negócio, mas assim, a gente vai fazer junto. E a gente cria dentro desse clube, a gente cria desafios também, porque a Bel sabe, né? Tem dentro dos aplicativos que a gente usa para caminhada, para dormir, tem desafios. E é legal que com as meninas a gente cria desafios de quem caminha mais, porque daí você ganha mais pontos. E assim vai. Gente, é um mundo. Vocês não têm noção. E assim, a Silvia é uma apaixonada por milhas. Porque o mercado que ela trabalha, turismo e tal, não era o meu mercado. Eu era extremamente ocupada. Mas quando você vê o quanto é bom viajar de graça, na época que eu peguei a primeira passagem que foi para Nova York, a passagem custava $3.500. Sim. $3.500. Que eu fui... Sabe quando você senta naquele banco e fala, ai, gente, $3.500 que eu não gastei, que eu não tirei. Porque você pode aí talvez pegar um hotel melhor, você pode ir num restaurante melhor, você vai poder melhorar a sua viagem em outros aspectos também, né? E isso é muito legal. Eu fiquei 45 dias lá. Fiquei 45 dias em Nova York, gastei esses $3.500 que eu economizei na passagem e fiz coisas incríveis. Porque, né, gente, a gente vai para Nova York e não quer economizar, né? Você quer aproveitar. É lógico, E porque, né, a gente fala assim de ganhar, mas a gente realmente quer ir para um lugar e comer bem e aproveitar o lugar também, né? E é aquela coisa do ganha-ganha, né? Porque você ganha de um lado, a companhia ganha porque você é fiel a eles, e eles te dão porque você é fiel, e assim a gente vai ganhando. Isso mesmo. Olha que legal ele falando as informações que valem ouro. Aliás, valem milhas. Adorei. Você sabe uma coisa que eu sempre falo também? Tem até uma hashtag que eu criei, contra milhas não tem argumento. Por quê? Se você pensar assim, a pessoa fala, eu não posso viajar porque tô sem dinheiro. Ou às vezes meu marido fala, não, mas a gente não pode gastar, porque a gente tá investindo em tal coisa. Não sei o quê. Gente, não tem argumentos, porque com milhas você não vai gastar. Você pode remarcar sua viagem muito fácil, porque agora, principalmente na pandemia, que a gente não sabe amanhã, né? Chega, você marca uma viagem e você tem que cancelar. Você pode cancelar também pelo site e eles não te cobram nada, você não fica com dinheiro preso na companhia aérea, porque são milhas, né? Não tá tirando nada ali. Não tem o que você realmente, assim, não tem argumento, não tem dificuldade para você. Você não precisa, assim, fazer nada, por exemplo, vou ter que gastar mais nesse cartão fazendo isso. Não tem nada que te impeça a ganhar milhas. Esse exemplo que você está falando aí é muito interessante, porque lá atrás, para você conseguir marcar uma passagem de milhas, eram horas e horas no telefone. Horas. Hoje é tão fácil. Hoje você entra no aplicativo, seleciona, dando. Sinceramente, hoje eu acho mais fácil comprar com milhas do que com o dinheiro mesmo, sabe? Porque com qualquer coisinha que te dá,
é mais complicado do que quando você faz com milhas, com certeza, né? E, nossa, é muita coisa legal de E a falar. desculpa de não ter dinheiro é um fato. É, Desculpa de não ter dinheiro, do tipo, ai, mas não tem um monte de conta para pagar, não sei o quê. A gente tem as milhas, sim. vamos porque a gente tem as milhas. Isso mesmo. Ah, precisa gastar, vai expirar, vai perder as milhas, se não for. Mas por isso que eu tô falando para vocês chamarem as amigas, né, os amigos, para fazer para participar da live aqui também, porque daí todo mundo vai ganhar junto. E aí vocês vão viajar todo mundo junto, né? Como a gente faz, ó, vamos viajar junto, vamos fazer, porque realmente isso é muito legal. A família também, né? Porque daí todo mundo acumula. Eu fico sempre falando pra minha família, faz isso, faz aquilo. Mas é engraçado, porque se você não pegar na mão da pessoa para ela fazer, às vezes parece que trava. E se as pessoas soubessem quão simples é, né? Quão natural, porque fica automático, né, Bel? Fica ali. Uma vez você organizou tudo, o negócio ele fica ali andando e você vai ganhando as milhas dormindo. Como tudo na vida, a gente tem que aprender a usar. Depois que você aprendeu, aí, gente. E aí, a energia que você coloca nisso. Se você fala, gente, hoje eu vou ganhar um monte de milhas. É o pensamento que você põe, né? Isso e mesmo. eu não abro mão. Eu sou suspeita, né? Eu não abro mão das minhas milhas. Você sabe que eu comecei, eu tô até pensando aqui, quando que eu comecei, no Brasil, eu tinha o da Varig que você falou, olha que engraçado, né? E que depois virou o Smiles, né? E assim, ainda tenho meu cartão, eu tenho o primeiro cartão, vou até ver depois se eu acho ele ainda aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe ele para Austrália. E esse cartão, nessa época eu já acumulava, mas eu acumulava só com as viagens a trabalho, viajava muito, ganhava pontos, mas na época eu não sabia ganhar por hotéis. E também eu não sabia. Daí depois eu comecei a ter cartão de crédito no Brasil só para ganhar milhas. Era o jeito que eu ganhava. Mas no Brasil eu não viajava tanto com milhas. Eu comecei a me interessar aqui quando eu vi que os mercados davam. Inclusive, um dos meus primeiros vídeos no YouTube, assim, há muito tempo. Eu tava grávida do Samuel 6 anos atrás. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, foi falando sobre essa coisa de você ganhar dos supermercados. E aí que eu comecei a entender, quando você começa a ver que o negócio funciona tão bem, de uma forma tão legal aqui dentro, você fala que... Aí começaram a vir os apps, na época não tinha os apps, e aí eu comecei a ver que se eu queria ir para o Brasil, porque essa é a grande verdade, né? Eu amo viajar, mas a gente sabe que ir para o Brasil é uma viagem muito cara. E por mais que você quer ir para o Brasil, você também quer viajar para outros lugares. Se você gosta de viajar como a gente gosta, você também quer conhecer. Você não quer ficar só conhecendo, indo para o mesmo lugar. Você quer conhecer. E aí, como é que você faz, né? Você tem que ir para o Brasil, você quer ir para o Brasil, você quer viajar. E eu vi nas milhas, foi uma oportunidade que eu vi de começar realmente, assim, a poder ver mais minha família, a poder viajar mais, a poder ter mais oportunidades de verdade, como a gente falou. Então, essa eu acho que é uma vantagem bem legal das milhas, você estar mais perto da sua família, né? Você poder ir sem ter que acabar com o seu orçamento, principalmente quem tem família com 4 pessoas como a gente aqui, 4 pagantes de passagem, né? Realmente não dá. E aí eu fui aprendendo e vendo que o negócio funciona tanto. E trabalhando dentro dos hotéis também, quando eu comecei a trabalhar nos hotéis aqui, eu fui embaixadora desse departamento de milhas na parte corporativa dos hotéis que eu trabalhava. Então, assim, quem tem, por exemplo, se você tem uma ABN, uma empresa, você pode ganhar ainda mais milhas, que é o que acontecia, eu acredito, com você no Brasil, né? Porque você fazia os eventos e aí ganhava milhas. Eu acho que a gente, não sei se a gente já conversou sobre isso, mas aqui, quando eu estava trabalhando, sendo embaixadora dessas milhas dentro do hotel, por exemplo, se uma pessoa vinha fazer um evento comigo para 300 pessoas, aquela pessoa ganhava milhas para o evento. E olha que legal isso aqui, eu acho que eu nunca contei nos Instagrams da vida. Quando eu fechava um evento como funcionária da empresa, eu ganhava milhas também. Eu ganhava milhas do hotel, que essas milhas do hotel eu transferia para quantas? Então, tipo assim, toda vez que a gente batia meta de evento... que funcionava. O cartão do hotel, você se hospeda no hotel. Eu não organizava o evento, eu era um indivíduo usando o hotel. Mas como eu tinha o cartão do hotel, eu ganhava pontos no cartão do hotel, que depois eu transferia para quantas. Nessa de viajar, eu tinha mais de 100 mil pontos da Accor Hotéis, né? E aí uma parte eu transferi para quantas? Não, transferi para Latam e alguma parte eu usei. Então, tipo, eu fiquei muito tempo não pagando hospedagem só por conta das milhas que eu tinha. Ai, gente, muito bom. É muito legal. Bel, muito legal conversar com você, amiga querida. Gente, sigam a Bel também, tem muitas dicas legais de viagens maravilhosas. Até ela falou no começo, né, que eu inspirei ela a trazer o Instagram, porque ela já gostava tanto de viajar, ela tinha umas fotos lindas, eu falava,
faz o Instagram de viagem, né? Por que não? E hoje ela tá aí sempre trazendo dicas super bacanas também. E eu queria te agradecer, Bel, por ter aceitado o desafio de estar aqui na live hoje. Muito obrigada pelo pelo conhecimento, né? E eu falei que a live ia ser, essa semana eu ia fazer todo dia essas lives, mas eu falei que elas iam ser curtinhas e tô aqui, já estamos aqui quase uma hora já falando, porque realmente é um assunto incrível. E eu vou deixar a live por enquanto gravada aqui para dar oportunidade para as pessoas aprenderem, né, esses segredinhos, mas eu quero encorajar vocês de irem lá no link da bio mesmo e se inscrever na lista de espera, porque vai ter muita informação legal, vão ter coisas assim que ainda não foram faladas, como vocês verem, assim, tem tanta informação, tanta coisa legal que eu acho que vocês vão gostar. É isso, gente. Obrigada, Bel. Obrigada o pessoal que ficou até o final com a gente aí. E até mais. Um prazer, Tchau, gente. Inscreve, porque vai facilitar demais a vida de vocês. Sim. Obrigada pelo Bel. convite e a gente se encontra. Até Beijo, mais. gente. Tchau. Beijo. Tchau.